Olá, eu sou o Vinícius e desde já agradeço a sua presença aqui no canal. Nós vamos assistir hoje uma entrevista que o filho deserdado de Cid Moreira dá ao apresentador Felipe Campos, que alega que aos 14 anos em diante, por muitos anos, era abusado pelo pai, o que eu não entendo como abuso, gente. Foi um deslize mental de Cid. Assista o vídeo e vê se você concorda ou não comigo. A notícia chegou por e-mail, antes das 9 da manhã. Uma mensagem que colocava um ponto final em quase 15 anos de uma vida em família. Era o pai, Cid Moreira, encerrando a relação com o filho, Roger. Ele já se tratava. Antes da entrevista rolar, só faltou te perguntar: tá gostando do canal? Por favor, se inscreva, compartilhe o vídeo e aperte o gostei. Roda aí. Passava o dia inteiro naquele local. Então, um dia desses, depois eu tô falando de alguns meses depois, tá? 2, 3 meses depois. Eu estava em casa, de costume, indo almoçar, e quando eu estava retornando para a sala, para o escritório, que a sala tinha que passar, né? Subir a escada. Quando eu estava retornando e aquela frente era de vidro, então ele estava parado fora da sala, totalmente nu. E aquilo me chocou, porque naquele momento me chocou quando eu vinha vindo, eu não sabia se eu ia ou se eu voltava. Então eu fui e subi a escada. Aí eu fiquei lá em cima no escritório. Pouco tempo depois eu comecei a ver ele gritar uns uivos lá embaixo. Aí eu desci correndo aquilo ali, porque eu achei que ele tinha, sei lá, caído, se machucado e tal. E aí ele estava se masturbando na realidade. Porque quando eu ouvi aqueles uivos dele, eu até liguei de lá para minha tia para saber assim, eu acho que ele se machucou, acho que ele caiu, ele fez alguma coisa, ele estava uivando. E ela falou assim, ah não, deixa que eu já sei o que é. Então era algo de costume dele uivar quando fazia isso, sabe? E aí não deu muito tempo após isso, aí ele começou a pedir para eu fazer sauna, porque eu era a sombra do Cid, né? Tanto que na Globo era considerado, muitas pessoas falavam, ah, o garotão do Cid chegou, sabe? Que as pessoas não sabiam ainda ali naquele começo quem era esse garoto que andava com o Cid carregando a mala 24 horas atrás dele, né? E alguns meses se passaram, e aí ele começou, aí eu ia fazer sauna com ele. Até que um dia ele pediu para que eu ajudasse ele nas masturbações que ele fazia, porque ele tinha um vício realmente. Espera um pouco, então, ou seja, você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 14 ainda. 14 anos? É, de 14 para 15. Então ele te pedia para vocês dois fazerem sauna, e na sauna ocorria... Eu fiz sauna com ele sempre. Sempre, toda a vida que eu tive lá. E toda vez rolava essa masturbação? Até 99, 2000. O que você acha então que ele quis te adotar? Eu acho que por esse motivo. Qual motivo? Tentando encobrir esses assédios que aconteceram, que eu me choco hoje em dia de ouvir que é um estupro, que nem um advogado fala, ah, isso é um estupro e tal, me choca porque para mim aquilo, sabe, ficou meio que bloqueado para trás, como se eu tivesse culpa também daquilo que aconteceu, eu me sentia culpado daquilo. Então eu nunca falava para ninguém, porque eu achava que aquilo tinha culpa, eu tinha a porcentagem daquilo que tinha acontecido. A gente vai assistir agora o depoimento desse filho que o Cid deserdou, mostrando que foi deixado na miséria pelo ex-pai, porque eu achei muita ingratidão do Cid não deixá-lo estabilizado financeiramente por ter assumido ser gay e o deserdou na miséria. Continua. É o seguinte, para as pessoas entenderem. Quando eu fui totalmente desligado do Cid foi por tremendos ciúmes, porque quando eu assumi um relacionamento que foi em 2005 com o Sandro, na realidade é Sandro? Sandro é meu atual companheiro. Tá, ele hoje veio, você mora com o Sandro. moro com o Sandro há 20 anos, já vão fazer 20 anos praticamente. Ok. O Sandro veio do Rio Grande do Sul para trabalhar no salão da minha tia. Só que como o Sandro veio de lá, ele veio da mesma cidade que eu, do mesmo lugar. Então ele tinha uma história parecida com a que eu vivia, esse conflito de família, sabe? Ele viveu com o padrasto, então tinha esse conflito. E isso foi nos aproximando muito. Tanto que o Sandro, a gente teve uma convivência com o Cid, com a Fátima. A gente saía, só que o Cid não sabia que eu era. O Cid só achava que o Sandro era meu amigo, ele não achava que ele era, né, um possível romance. Que aquilo ali acabou nos unindo, essa história, né? Acabou nos unindo, e aí quando isso foi descoberto, aí eu fui eliminado, vamos dizer assim, eliminado completamente, aí não podia mais trabalhar na Bíblia, porque se eu trabalhasse, eu surti o comentário, né, que se eu trabalhasse na Bíblia eu poderia prejudicar a imagem do Cid, caso eu fosse, o filho é gay, vai prejudicar. Mas você não vai na sauna? Pois é. Mas aí também poderia vir coisas, né, de repente a pessoa não sabe.
Quando você não se assume diante das pessoas, as pessoas acham, e agora, quando ele se assumir, ele vai fazer o quê? Então há essa coisa, essa homofobia, vamos dizer, né? E aí, depois disso, eu fui desligar, porque eu tinha um estúdio de gravação, porque tinham 2 estúdios, um em casa e um fora de casa que ele construiu para que eu pudesse ter para o meu futuro. Era isso que ele falava, inclusive está nos e-mails que ele me mandava, isso. Que ele construiu esse estúdio para que eu pudesse gravar outras coisas e ter um futuro com isso. E eu tinha um apartamento no qual, quando eu saí de casa, também eu fui morar, né? Então, logo em seguida, ele me tirou o estúdio, que a Fátima até inclusive está lá nas escrituras, que ela permutou o estúdio e comprou uma casa para ela, e o meu apartamento também foi vendido pela Fátima. Então eu fiquei sem nada, sem nenhum salário e sem nenhum imóvel. Então fiquei, vamos dizer assim, na lama. Tive uma... Agora, Roger, com tudo isso que você já passou, né, que você está realmente trazendo para nós aqui, toda essa questão do assédio, essa questão do próprio assédio sexual, até mesmo do cárcere privado, se é que a gente pode chamar de cárcere privado, essa questão de você não ter estudado, de ter ficado preso dentro de casa. Porque eu não tinha vida pessoal, né? Eu não ia para uma balada, eu não tinha amigos, eu não ia no cinema, eu não ia viajar sozinho. Você aborda esse tema da masturbação? Ele falava, não totalmente as linhas exatas. Só falava que ele queria que eu fazia que eu dormisse na cama com ele, quando viajava eu dormia no mesmo quarto com ele. Então ele te aliciava, passava a mão, como é que é? Não, só teve uma única vez que ele botou a mão em mim, que ele ficou pegando na minha perna, que eu fiquei petrificado. Foi a única vez. Se eu comentasse algo, aquilo ia dar ruim pra mim. Eu que ia perder o emprego, eu que ia perder tudo, a oportunidade, porque até então pra mim era uma grande oportunidade, né? Então tudo que acontecia ali entre todos esses assédios, supostos assédios, como você está dizendo, tudo isso era muito petrificado entre você e o Cid somente. E ele falava, não comenta com ninguém, alguma coisa do gênero? Eu falo. O que ele falou? O que ele disse é que aquilo fazia parte do meu trabalho. Aliás, teve uma vez um caso que eu estava tentando... Estamos um pouco, ele falava que... exatamente, que era parte do meu trabalho. Que você ajudar ele a se masturbar fazia parte do seu trabalho. Exatamente. Teve uma vez que eu tentei pesquisar sobre isso, ele descobriu, Felipe. Foi um terror. Ele jogou tudo que estava em cima da mesa do escritório no chão, brigou comigo, me trancou no quarto, eu fiquei trancado no quarto. E eu fiquei apavorado, eu digo, o que vai acontecer? Só porque eu tentei, porque naquela época os telefones da casa, e como era muito comum, de ser bloqueado os números para interurbano no final. Você não conseguia discar o 9, o 0, você não conseguia ligar para fora. Então... Gente, eu não vi a atitude do Cid como um estuprador sexual desse garoto, maldoso, não. Foi carência, entendeu? E um deslize mental. Deixa seu comentário gentil. Tchau.